Shalom, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor, mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor. Essa sexta-feira, em nome de Jesus, tem palavra de Deus para o nosso coração, fico empolgada assim, já estava aqui já anotando a palavra do dia e já quero muito compartilhar com você. O texto está em Hebreus, ou Amós, capítulo de número 3 e o versículo de número 7, amém? Deus tem intimidade com os sinceros. Você é uma pessoa sincera com Deus? Você é uma pessoa que tem uma vida de consagração a Deus? Então Deus, ele se revelará a você através dessa palavra nesse dia de hoje, amém? Amós 3, 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus santos profetas. Deus não fará coisa alguma sem que antes tenha revelado o seu segredo aos seus santos profetas. Deus, ele tem assim uma preocupação muito grande de falar com aqueles que são íntimos dele, dos seus planos, seja ele de correção, de bênção, seja qual for, Deus sempre vai falar com aqueles pelo qual tem intimidade com ele. Amém? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes tenha revelado ou se revele aos seus santos profetas. Mesmo sendo o Altíssimo soberano sobre toda a terra, Deus tem a humildade e o cuidado de não esconder a sua vontade e os seus planos daqueles que lhes pertencem e buscam lhes obedecer em tudo. Foi o que ele fez em relação a Abraão. Gênesis capítulo de número 18 e o verso 17 e 18 fala que o Senhor, ele decide destruir a cidade de Sodoma por causa do pecado. O pecado de Sodoma tinha subido às narinas do Senhor e isso acendeu a ira de Deus. E o Senhor, ele envia os anjos até a cidade para ir ao encontro, de encontro àquela cidade de Sodoma. E quando eles chegam lá, eu vou ler o texto para você entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Eles chegam próximo ao Carvalho de Moré, onde estava Abraão, e ali a Bíblia relata que eles revelam para Abraão o que eles iriam fazer. Gênesis 18, 16 em diante. Eu vou ler o texto. Diz assim: e levantaram-se aqueles homens dali, olharam para um lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, o acompanhando. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seu filho e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenham falado. Os anjos vêm e a mensagem de Deus era de destruir a cidade de Sodoma. Abraão se levanta para intervir por causa do seu sobrinho Ló, que está lá na cidade de Sodoma. Mas Deus decide revelar os seus planos, no caso, planos de destruição do pecado de Sodoma, a Abraão. Não foi só porque Ló estava lá e Abraão estava preocupado com o bem-estar de Ló e da sua família. Não. Deus, ele decide revelar para Abraão os seus planos porque Abraão era amigo de Deus. Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Abraão tinha um cuidado e um zelo. E Deus fala: eu não posso ocultar de Abraão os meus segredos, o que eu tenho a fazer. Eu vou revelar para ele. Eu vou
eu vou contar os meus segredos para ele. Queridos, e muitas das vezes a pessoa fica desesperada porque ela não sabe como as coisas vão acontecer, o que está acontecendo, e ela começa a querer tirar informações por pessoas físicas ou tirar informações baseadas de intrigas, tirar informações baseadas de fofocas. Só que o servo de Deus não precisa disso. A Bíblia fala que quando, se eu não me engano, o rei da Síria estava tramando contra Israel, ele tramava contra Israel e todas as vezes que ele tramava contra Israel, é um texto que me veio à memória agora e vem muito a calhar nesse momento, dentro dessa ministração para esse dia de hoje. A Bíblia fala que todas as vezes que ele armava emboscada contra Israel, a palavra de Deus fala que o Senhor falava com o seu servo, falava com o profeta. Se eu não me engano, o profeta Elias, profeta Eliseu, eu não lembro bem qual dos dois profetas, mas o Senhor falava com o profeta Eliseu. E, se eu não me engano. E ali a Bíblia fala que chega um momento que o rei, ele fica revoltado e ele quer saber quem que era o fofoqueiro, digamos assim, né? Quem é em favor de Israel? Quem é que é em favor de Israel que conta os nossos planos para eles? E ali um servo chega e fala, não somos nós, nenhum de nós. É o profeta de Deus que está lá em Samaria. Tudo que o Senhor fala aqui na sua câmara, ou seja, no seu quarto secreto, Deus revela para ele lá. Tudo que o Senhor fala, Deus revela, Deus conta para ele lá. E aí, ele se enfurece, foi o profeta Eliseu, ele se enfurece e ele manda uma tropa até o profeta para matar o profeta, né? Para destruir o profeta. Só que Deus já tinha falado com o profeta. E ali chega aquela tropa de sírios, se eu não me engano, para ir contra o profeta Eliseu. Logo ao amanhecer, o moço se levanta e vê aquele monte de carros e cavalos ao redor lá da casa e ele fica desesperado. E ele vai acordar o profeta e fala, nós estamos perdidos, nós estamos cercados de carros e cavalos, um grande exército está contra nós. E ali o profeta se levanta e fala, moço, se aquiete, não se apavore. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou amigo de Deus, eu sou profeta de Deus, eu não tenho que me preocupar com nada. Aí ele ora ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos daquele moço, e para que ele pudesse ver com os olhos espirituais. E naquele momento que o Senhor abre os olhos daquele moço, ele vê carros e cavalos em redor da casa, em redor dele, em redor do profeta Eliseu. Então Deus, ele sempre vai revelar os seus planos e até os planos do adversário para os seus santos profetas. Deus não vai deixar os seus profetas enganados. Deus nunca deixou os seus profetas enganados. Deus sempre fala, agora é necessário que esses sejam profetas de Deus, que esses tenham intimidade com Deus. Provérbios 3:32 fala que Deus tem intimidade com o sincero. Deus tem uma aliança com aqueles que são sinceros. Deus tem um zelo e um cuidado com aqueles que são sinceros com Ele. Deus fala. Nós estivemos essa semana, na terça-feira, em uma célula evangelista e nós chegamos lá e as pessoas, os irmãos começaram a compartilhar a palavra e o Senhor começou a falar comigo sobre uma determinada pessoa que estava lá que eu não conhecia, né? Não sei o nome. E o Senhor começou a falar, tá vendo tudo isso aqui? É por causa dela. Eu vou trazê-la de volta. E ali o pessoal compartilhando a palavra, e cada trecho bíblico que vinha era de Deus falando, né, de que está trazendo alguém de volta, alguém que foi muito machucado, alguém que foi muito machucado dentro de uma certa igreja,
alguém que foi machucado por lideranças, alguém que foi traído, mas alguém que estava com o coração em chamas pela presença de Deus. E o Senhor falando, é aquela pessoa ali, Deus falando, revelando mesmo. E aí eu terminei de ministrar a palavra, tal. E aí eu falei, Senhor, eu sei que é, porque o Senhor já falou que é. Mas fale com outra pessoa aqui, Senhor, e testifica o que o Senhor está falando aqui comigo. E ali o Espírito Santo tomou uma outra irmã que estava lá na célula e foi até a pessoa pela qual o Senhor estava revelando a vida e entregou o recado, e foi exatamente o recado, né? Que por mais que você foi machucada, por mais que você sofreu, por mais que isso e aquilo outro, que o seu coração ficou turbado, saiba que o Senhor te ama. E eu, cá, assim, só Jesus, como eu amo o Senhor, como o nosso Deus é lindo, só sentada ali, sabe, deixando a glória, que a glória de Deus é tudo de Deus, né? Eu já passei dessa fase de profeta emocionado, que existem os profetas emocionados porque têm uma certa intimidade com Deus, e tudo que Deus revela, ele sai contando assim para todo mundo, sai naquele desespero. Eu já passei, amém, graças a Deus, dessa fase de sair correndo e batendo o pé e falando. Não, hoje eu tenho uma paciência que só. Deus está falando, e não é teimosia, não é rebeldia, não é nada. É que eu não preciso ganhar fama em cima de Deus, né? Tem gente que gosta de ganhar fama, né? Deus tá me revelando aqui agora e eu vou falar correndo pra você. E aí o povo, aquela pastora, aquele pastor, é uma benção, pé de fogo, é o homem da revelação. Querido, se eu fosse falar de tudo que Deus revela, de tudo que Deus fala, meu Deus do céu, seria para honra e para desonra, porque Deus revela pecado de pessoas, Deus revela a vida de pessoas, Deus revela fofoca de pessoas, Deus revela mentira de pessoas. E eu falo, mas Jesus, que situação. Eu fico com o Espírito Santo ali, o Espírito Santo falando muitas das vezes, e eu fico assim, é sério isso, Senhor? Tem de misericórdia dessa alma, como eu falei essa semana na mesa com os meus filhos, essa alma ridícula, falei do meu pequenininho, né? Que alma ridícula é essa? Às vezes Deus revela umas almas assim, meio que ridícula, meio uma alma suja, impregnada. E o profeta emocionado, ele vai muito nessa, né? Ele pega ali aquilo ali porque Deus falou e Deus revelou e vai, às vezes envergonha a pessoa, às vezes, né, expõe. Não, nem sempre é pra gente estar falando. Às vezes Deus revela só para nos dar um alerta assim, sabe? Às vezes Deus fala assim, ó, eu quero te dar um toque, né? Se sai depressa. E aí você fala assim, obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. E você, né? Rapa fora ali de verdade naquela situação. E às vezes não é para você falar. Às vezes é uma situação para você chamar a pessoa no secreto, né? Não é assim que a palavra de Deus fala? Se pegar o teu irmão no erro, chama e adverte. Não envergonha, não. Né? Não leva público já de direto assim, não. Chama e adverte. Se ele espernear para lá e para cá e não querer mudar, leva uma testemunha, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que tem uma vida espiritual no altar, uma pessoa que tem uma certa intimidade com Deus, uma pessoa que tem maturidade com Deus. Não expõe o pecado do seu irmão logo de cara assim, não. E se de tudo a tudo não mudar, Deus já te revelou, já falou, já fez, tome medidas para preservar o reino de Deus, para evitar os escândalos, porque a palavra de Deus fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai de vós que iniciar. Ou seja, Deus até deixa o escândalo assim meio de lado, mas ele vai na raiz do problema e fala, foi você, não foi? Foi você, não foi? Você é o fofoqueiro. Você é a bola da vez, é você que está fermentando no meio do meu povo. E ali o tratamento, queridos, nem sempre é bom. Então, entenda isso nesse dia de hoje. Nada passa batido de Deus e Deus sempre, ele revela para os seus santos profetas. Eu cheguei para uma filha na fé essa semana e dei uma chamadinha nela assim, falei, vamos ali comigo, minha filha? E ali foi umas situações que eu fui resolver, tal, em outros lugares, mas eu queria andar uma certa milha com ela, porque eu queria orientar.
E eu falei assim, minha filha, presta atenção nessa situação, nessa aqui, tal. E aí eu falei para ela, minha filha, presta atenção em uma coisa. Nada passa batido sem que eu saiba. Pode ter certeza que eu vou saber de tudo. Mais cedo ou mais tarde eu vou saber. Hoje não me surpreende mais, mas me entristece, porque isso deixa você mal espiritualmente. Né? São situações que levavam a pessoa à morte espiritual. Pare com isso. Vá buscar Deus, vá se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, porque Deus revela tudo. E ali, para deixar a pessoa um pouquinho mais ciente do que eu estava falando, eu falei, eu vou falar a sua fala na situação, para você entender que eu não estou brincando do assunto. Eu sei do que eu estou falando. E ali eu peguei a fala da pessoa e eu falei, olha, você falou isso. Falou ou não falou? Aí ela, falei, pastora. Falei, pois é, não fale mais não. Não fale mais não, porque isso não vai te edificar. Não vai edificar o reino de Deus, nem as pessoas que escutam. Você perde a credibilidade por onde você passa. Ninguém vai acreditar mais que você serve a Deus em espírito e em verdade. E aí talvez você pode pensar assim, pastora, você ouviu? Não ouvi. Falando assim no lugar que estava, com a pessoa que estava, não ouvi. Mas, sabe, você olhar, eu estava em um determinado culto na igreja, e ali eu estava ministrando a palavra, e aí o Espírito Santo falou assim, olha para lá, e eu olhei para a porta da igreja, sabe, eu ministrando a palavra em um certo culto, olhe para lá, e eu ministrando a palavra, a igreja cheia de gente, e eu olhei, e o Senhor falou, veja tal pessoa, e eu fixei os olhos naquela pessoa, e o Senhor falou assim, está acontecendo isso e isso. E eu falei, meu Jesus, é sério, Senhor? Aí eu ainda falei, né, eu e o Espírito Santo, de novo, Senhor? E o Senhor falou, E ali eu segurei aquela situação por uma semana ou duas, mais ou menos, até chegar uma situação certa que eu pudesse... Como que eu vou falar? Porque são pessoas que a gente ama. E Deus, ele sempre revela aos seus santos profetas, que era uma situação que gera uma fermentação, né? Um fermento de fariseu, uma situação bem ruim. E ali o Espírito Santo pôde me dar a oportunidade de ir até a pessoa e eu falar para ela, olha, eu sei até o que você falou, porque o Senhor falou assim. Foi ou não foi? Porque se tem algum mentiroso no meio dessa história, eu que não sou, eu não sabia de nada. O Senhor simplesmente despeja o assunto com eu pregando lá no altar. E a pessoa foi. Eu falei, então se saia, minha filha, não faça mais isso não, Deus não se agrada. E se ele revelou e mostrou, é porque ele ama você, ele quer você afastada dessas coisas. Vigia o máximo, né? Volte a buscar o Senhor verdadeiramente. Então, resumindo, queridos, Deus nunca vai deixar as coisas escondidas dos seus profetas. Deus sempre vai falar. Por que Deus trouxe a revelação, no caso dessa situação, para mim? Porque ele sabia que eu não ia escandalizar. Ele sabe, não gosta de escândalo, muito menos no reino dele, né? No reino dele. E Deus não vai revelar para quem não tem intimidade com ele. Deus não vai revelar para quem não tem resiliência com ele. Deus não vai revelar para profetas emocionados, né? Que vai pegar a informação dos céus e fazer uma baderna. Mas para os seus santos profetas, meu filho, Deus sempre vai revelar, não passa nada batido. Não pense você que você vai pecar e Deus não vai revelar. Se eu fosse aqui abrir um leque para contar o tanto de pecado que o Senhor me revelou de pessoas, deu até contestar assim, falar assim, é minha carne, Senhor, que carne maliciosa. E eu botar a mão na minha cabeça, tá repreendido, todo pensamento tortuoso, meu Deus, que eu tô tendo dessa pessoa. E o Espírito Santo, sabe, eu senti aquele impulso tirando da minha mãe, falar assim, não é sua carne, sou eu falando com você. E eu tomar aquele susto, aquele baque, eu falo, meu Deus, é difícil, Senhor. Eu acreditava tanto naquela pessoa, tal. E o Senhor fala, vá lá tratar. E aí aquela tremeda na base, né? Que a gente treme, o profeta treme, né? E respira fundo, vá lá, porque eu amo. É um vaso precioso nas minhas mãos. Corrige e levar a palavra de correção. Então entenda isso. Não há nada escondido que não seja revelado. Não há nada oculto que não venha à tona. Deus sempre vai revelar os seus planos e os seus segredos para os seus santos profetas. Não se preocupe com nada. Você que anda preocupado com alguma coisa, sabe? Achando que Deus não está vendo, Deus, ele é paciente. Deus, ele sabe a hora certa que ele vai falar e para quem ele vai falar. Não é para qualquer um que Deus revela as coisas.
Tome bastante cuidado com esse grau de revelamento de pessoas que vêm, que não vêm, sabe? Tome cuidado. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de andar na cara de ninguém e também não gosto que ninguém fique me contando nada. Se tem uma pessoa nova chegando na igreja, não quero saber da vida dela, não quero saber de onde ela veio, se ela é preta, se ela é parda, se ela é branca, se ela é azul, se ela é vermelha. Eu não quero. Eu quero que o Espírito Santo me revele, eu quero que Deus fale dela para mim, eu não quero que discípulos cheguem para mim e falem assim, olha, pastor, aquela pessoa assim, assada, cozida, não sei o quê, porque se Deus tiver de falar algo comigo daquela pessoa e eu souber isso aqui, eu não vou falar nada mais, porque eu já sabia. Então eu vou reter o que eu estava sabendo e a pessoa, ela acaba se prejudicando, porque Deus tinha algo a falar, mas por causa de alguns que têm a língua desse tamanho, né, a pessoa acaba perdendo. Então, tem muito grau de revelação que eu não falo, porque se eu souber de isso aqui, eu não falo mais. Eu quero falar de algo que eu não sabia de nada e o Espírito Santo revelou. Então, Deus sempre vai revelar para os seus santos profetas, mas para aqueles que são profetas de Deus. Então, acalma o teu coração, você que está aí aflito, achando que Deus não está vendo, ou que Deus não está fazendo ou não vai fazer. Tudo tem um tempo certo, determinado pelo Senhor, e na hora certa Deus vai escancarar o verbo para aqueles que são deles, e ele vai rever todas as coisas que precisam ser reparadas em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Eu não sei os motivos pelo qual o Senhor trouxe essa palavra hoje, mas eu sei que alguém aí precisava ouvir essa palavra dessa forma, em nome de Jesus. Está aqui a nossa pauta aqui, ó, bonitinha, sexta-feira, 11/11, escrito aqui, e o Espírito Santo começou a queimar no meu coração. Eu falei assim, vamos compartilhar, Espírito Santo, porque essa é a palavra, então vamos que vamos, porque alguém precisa ouvir a sua voz, amém? Deus é o Deus que fala, e Deus é o Deus que revela, mas ele revela para quem tem intimidade com ele, e para aqueles que ele também tem intimidade com essa pessoa, assim como ele tinha intimidade com Abraão, ele ainda tem intimidade com homens e mulheres nessa terra, amém? Graças a Deus. Pai, eu quero render graça ao teu santo e precioso nome, neste dia de hoje, com essa palavra linda e poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Traz alinhamento, direcionamento a cada vida. Ó Senhor, peço ao teu Santo Espírito, Pai, que tome a direção de todas as coisas, de todas as vidas, Senhor. Traz um grau de intimidade, Senhor, com eles. Traz um grau, Senhor, de intensidade com eles. Pai, eu oro abençoando tudo e abençoando todos para a glória do teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido. Feliz sexta-feira aí, em nome de Jesus. Shalom.